Muito bem, em vídeo posterior nós comentamos a respeito da figura extraordinária que é Exu Orixá. Falamos de Exu Orixá e Exus diversos e da importância de se dar o padê de Exu logo nas aberturas dos trabalhos, sendo esse o primeiro orixá não escravo, mas o melhor de todos, a ser reverenciado, e a posteriori a figura que vai aparecer na dança. Então quem nunca foi em candomblé vê isso, eu recomendo que vá, porque depois que Exu sobe, então desce a imponente figura de Ogum. E para sabermos dessa entidade, sem invencionices, nós vamos utilizar aquele livro que eu comentei com vocês, Pierre Fatum Vergès, no seu livro Orixás, olha aí, vai nos dar algumas linhas para que nós possamos trabalhar nossa argumentação. Primeiro vamos ver Ogum como ele é, vamos ver tudo que se diz a respeito de Ogum e depois vamos um pouquinho além, com as anotações da madrugada que nosso Hilel Ben-Shahar nos fala, o nosso guia. Então vejamos. Ogum, como um personagem histórico, teria sido o filho mais velho de Oduduwa, o fundador de Ifé. Era um temível guerreiro que brigava sem cessar contra os reinos vizinhos. Dessas expedições, ele trazia sempre um rico espólio e numerosos escravos. Então, ele era um indivíduo extremamente agressivo. Ele é chamado também de Ogunjá porque ele é um comedor de cachorro. Antes de desaparecer, depois que veio de uma guerra e não se viu apreciado devidamente, que destruiu aquela cidade, antes de desaparecer, entretanto, Ogum pronunciou algumas palavras. A essas palavras ditas durante uma batalha, Ogum aparece imediatamente em socorro daquele que o evocou. Então tem uma palavra que no meio de uma batalha alguém diz e Ogum aparece de imediato. Porém, elas não podem ser usadas em outra circunstância, pois se não encontra inimigos diante de si, é sobre o imprudente que Ogum se lançará. Como orixá, Ogum é o deus do ferro, dos ferreiros e de todos aqueles que utilizam esse metal: agricultores, caçadores, açougueiros, barbeiros, marceneiros, carpinteiros e escultores. Desde o início do século, os mecânicos, os condutores de automóveis ou de trem, os reparadores de velocípedes e de máquinas de costura vieram juntar-se ao grupo dos seus fiéis. Ogum é o único, mas em Irê disse que ele é composto de 7 partes. Ogum Megei e Odeirê, frase que faz alusão às 7 aldeias hoje desaparecidas que existiram em volta de Irê. O número 7, pois, é associado a Ogum
E ele é representado nos lugares que lhe são consagrados por instrumentos de ferro em número de 7, 14 ou 21 pendurado numa haste horizontal, também de ferro. Lança, espada, enxada, torquês, facão, pontos de flecha e enxô, símbolos de suas atividades. Então, ele é representado sempre por 7. Este é o número. 7 instrumentos de ferro colocados em forma de hastes, e aí se declara que temos aí o grande orixá Ogum representado. Uma história de Ifá, publicada em outra obra, explica como o número 7 foi relacionado a Ogum e o número 9 a Yansan. Conta-se que Ogum era guerreiro e deu uma arma a Yansan. Essa arma poderia dividir qualquer pessoa, qualquer guerreiro, em 7 partes. A de Ogum era superior. Poderia dividir qualquer pessoa, qualquer general de guerra, em 9 partes. E um dia, ali naquele local de trabalho, apareceu o rei Xangô, que enamorou-se de Yansan e foi correspondido. Dado, pois, que Yansan fugiu com o Ogum e foi perseguido por esse guerreiro inominável, que é justamente Ogum. E assim que ele apontou a arma para ela apontou a arma para ele. A arma dela dividiu-o em 7 partes, e a arma dele dividiu-a em 9 partes. Olha, isso é muito interessante, porque no jogo de búzios, deixando bem claro onde se fala ali da caminhada dos Odus, 7 é dedicado a Ogum. Então existe um Odu chamado Odu Odi, que são 7 búzios caídos. Ele representa uma fúria da natureza contra você. Ele representa que mesmo no positivo tudo está contrário. É não. Então você pode perguntar na caída dos búzios, com o jogo de 4, e você vai e pergunta se está no positivo. Mesmo no positivo, representa uma fúria inominável que vem contra você. E que você não tem a mesma arma para se defender que Yansan tinha. Os babalorixás não vão lhe dizer que aquela caída de 7 é exatamente a fúria de Ogum contra a sua pessoa. Eles vão dizer, o que você quer é negativo e pronto. Mas não é a fúria de uma divindade extremamente violenta que desatou-se na natureza contra a sua pessoa. E este Odu é o Odu Odi. O outro número é o 9, que nós chamamos de Ossá. Em Ossá, como Yansan foi dividida, é Yansan, pois, que reina. Se aquele Odu Ossá estiver no seu positivo, na sua vida, você pode pensar em crescimento, em expansão, mas quando lá no negativo, significa que aquela força que tentou defender o homem que ama, através da ira, dividir o outro em 7 partes, essa força dos 9, que representa justamente Yansan, é uma força da natureza
que está contra você. Isso os babalorixás não lhe contam, mas a gente está aqui vendo na obra de Ogum, de Pierre Futumbi Verger. Os lugares consagrados a Ogum, e nós estamos falando de Ogum na África, ficam ao ar livre na entrada dos palácios dos reis e nos mercados. Estão presentes também na entrada dos templos de outros orixás. São geralmente pedras em forma de bigornas colocadas perto de uma grande árvore. Nesses locais, periodicamente, realizam-se sacrifícios de cachorros e galos, acompanhados de oferendas de vinho de palma, de pratos de feijão e inhames cozidos e regados com azeite de dendê. São esses alimentos, inclusive, quando essa força da natureza está vindo contra você, que é representado por Odi, que aparece na caída dos búzios, ou que a gente vê no seu mapa astral dos orixás, quando essa força está vindo contra você, há de se fazer um preceito. Você não vai poder comer cachorro, porque você não come mesmo, galo, vinho de palma, feijão e inhame misturado, né? Então é muito importante que haja mesmo, já que nós não comemos aqui feijão com inhame cozidos no mesmo prato com azeite de dendê, é importante que o indivíduo durante alguns dias se abstenha do feijão, do grão, né, e do inhame. O culto de Ogum é bastante difundido, diz Pierre Verger, no conjunto dos territórios de língua iorubá e em certos países reis como o ex-Daomé e o Togo, onde é chamado de Gum. Ogum é provavelmente o deus Yorubá mais respeitado, aliás, e temido. É claro que vocês já ouviram falar das guerreiras de Daomé, aquelas mulheres poderosas que não casavam, né, naturalmente não tinham filhos, e eram as guerreiras de Daomé, as mulheres mais ferozes aí, conhecidas e temidas pelos caçadores de escravos. Elas tinham uma divindade a quem elas veneravam, que no filme não aparece, que é Gon ou Ogum. Tomá-lo como testemunho no decorrer de uma discussão, tocando com a ponta da língua a lâmina de uma faca ou um objeto de ferro, é sinal de sinceridade absoluta lá na África. Um juramento feito evocando o nome de Ogum é o mais solene, digno de fé que se possa imaginar, comparável àquele nome do Ogum que é mais solene e digno de fé e que é tão comparável a um cristão fazer o juramento na Bíblia ou um muçulmano colocando a mão sobre o Alcorão. A importância de Ogum vem do fato dele ser um dos maiores, um dos mais antigos deuses iorubais, e também da sua ligação com os metais e aqueles que utilizam. Sem sua permissão e sua proteção, nenhum dos trabalhos e das atividades úteis e proveitosas seriam possíveis. Ele é sempre o primeiro e abre o caminho para outros orixás. Então, depois de Exu, ele é o primeiro e abre o caminho na dança ali, na festa, para outros orixás. Ele tem alguns itãs, e os itãs dele não são de brincadeira, e eu vou partilhar com vocês. Ogum é aquele que, tendo algo em casa, lava-se com sangue. Os prazeres de Ogum são os combates e as lutas.
Ogum come cachorro e bebe vinho de palma. Ogum, o violento guerreiro. O homem louco com músculos de aço. O terrível Eborá que se morde a si próprio sem piedade. Ogum que come verme sem vomitar. Ogum que corta qualquer um em pedaços mais ou menos grandes. Ogum que usa seu chapéu coberto de sangue. Ogum, tu és o medo na floresta e o terror dos caçadores. Ele mata o ladrão e o proprietário da coisa roubada. Então, Ogum, ele não conhece piedade nenhuma. Vamos ver se tem alguma coisa no culto de Ogum no Brasil. Ogum no Novo Mundo, nós temos na página 100 do mesmo livro, diz assim: seu nome é sempre mencionado por ocasião de sacrifícios dedicados aos diversos orixás no momento em que a cabeça do animal é decepada com uma faca, da qual ele é o Senhor. É o primeiro também a ser saudado depois que Exu é despachado, como nós falamos. Quando algum se manifesta no corpo em transe dos seus iniciados, dança com ar marcial de soldado, agitando sua espada e procurando um adversário para golpear. E então o soldado com gritos de Ogum Iê, ou Lá Ogum, é sempre Ogum quem desfila na frente, abrindo caminho para os outros orixás. Quando eles entram no barracão nos dias de festas, manifestados e vestidos com suas roupas simbólicas. Na Bahia, Ogum foi sincretizado como Santo Antônio de Pádua. Expressamos já num capítulo precedente a nossa surpresa a respeito da aproximação do deus Yorubá, esse santo geralmente representado com ar doce e envolvente, que é Santo Antônio de Pádua. Os estudiosos não sabem como é que uma divindade tão guerreira foi associada a esse santo. No Rio de Janeiro é como São Jorge que foi associado, o que é mais compreensível, pois ele é representado em sua imagem como um valente guerreiro, vestido com uma brilhante armadura, montado em um fogoso cavalo, as curvetas e armado com uma lança, no qual ele transpassa um dragão encolerizado. Então, isso aí são as informações de Pierre Fatum Vergé, orixá. É muito interessante que essa espécie de guerreiro, e que nós estamos nos debruçando sobre, esse tipo de guerreiro sempre existiu em todas as civilizações. Nós podemos perceber uma divindade no movimento Hare Krishna, que nos traz a obra do chamado Bhagavata, onde conta a história de Hiranyakashipu. Hiranyakashipu é uma divindade dada simplesmente à questão da ira. Quando você chega, pelo menos aqui na cidade de Caruaru, no sítio Murici, e entra as terras do movimento Hare Krishna, você vai ver um leão de 4 braços. Aquele leão lá é Nishinradeva. Então Nishinradeva é a ira de Deus personificada. Quando você adentrar ali as comunidades, as civilizações romanas do passado, você terá em Marte o deus da guerra. Não é? Grego-romano seria Ares, o mesmo deus da guerra. Esse era um indivíduo que com ele não tinha conversa, não gostava de papo, e a sua maior inimiga era a sua irmã, Palas Atená, que fabricava as armas de guerra, mas que não entendia porque Marte adorava, justamente ver o sangue dar na canela.
E foi justamente essa violência, essa agressividade que seduziu a mais bela mulher lá do Olimpo, a divindade chamada Vênus. Então, nos signos, de todos os signos, nós temos um que é o mais agressivo e é o mais violento. E ele está exatamente na cabeça do zodíaco, que é Áries. Então, quem conheceu, quem tem uma amiga do signo de Áries, quem se adentrou na sua psicologia, percebeu que essas pessoas simplesmente elas partem para alguma coisa sem se importarem com os resultados. Agora há pouco, uma Mariana belíssima, que trabalhava em um pet shop, virou notícia aqui na Terra, ela simplesmente levou uma surra no horário de trabalho da esposa, que já tinha ameaçado várias vezes bater nela. Conheci uma outra ariana, que de vez em quando ela aparece aqui em nosso grupo, de vez em quando ela aparece, refaz um pacto e vai embora, um acordo e vai embora, como se nunca tivesse aparecido, porque ela é uma pessoa que não se dá bem com ela, dado a ter uma intimidade agressiva, dada a mentiras e com facilidade para golpes. E elas, permite-me dizer, essas pessoas arianas, justamente por ter o Deus Marte em seu domicílio, ou seja, dentro de casa, e Apolo em ascensão, no caso o Sol, e Vênus em exílio, vocês precisam entender muito bem disso. Raramente uma ariana é uma boa mãe, mesmo que ela tenha 10, 12 filhos, raramente você terá ali o contato com uma mulher narcisista. Porque lhe falta a divindade que rege o amor, que vai cair exatamente no signo de Touro a seguir. Então, em todas as civilizações, você sempre vai encontrar uma divindade dada à batalha, que não gosta de conversa, que quando vem é para arregaçar. E Pierre Fatum Verger, no livro Orixás, nos fala de Ogum. Mas vamos saber mais um pouquinho de Ogum antes de nos entretermos com mais afirmações de Lúcifer, deixando bem claro que essas afirmações de Hillel Ben Shahar, nosso pai, elas não são aleatórias, elas nos dão uma luz a respeito da forma cósmica de cada orixá. No livro Jogo de Búzios e Culto de Ifá, de Nelson Pires Vinheiro e Mater e Wagner Veneziano Costa, diz algumas qualidades ou caminhos de seu orixá. Ogum já. Ogum com comportamento de velho, rabugento, não é fácil de se lidar, tem fundamento com o Oxalá, o Xalufã, né, que rege o Odu de Ofum, sai de branco. Ogum violento, genioso, guerreiro por excelência. O fio que usa, né, a guia, é verde escuro. Ogum Ijá, orixá de essência própria, faz parte da criação, é um fum-fum. Primordial, né? Guerreiro, irmão mais velho de Ogum Já. Orixá independente. Gênio difícil, sai de branco, fio verde escuro, podendo ter branco por ser fum-fum, difícil de fazer. Existem poucas pessoas no Brasil. Ogum Legibedê. Esse casou-se com Iemanjá, que se tornou Iemanjá Ogumpé. Então, quando o Babalorixá joga e diz que você é Iemanjá com Ogum, quer dizer que você é um Ogumpé. Aquele período em que esse Ogum casou-se com Iemanjá.
ela leva Ogunté por causa de Legbedê, pai de Akurô, velho trabalhador, consciencioso, seguro e exigente. Eu sei que esses nomes são difíceis, mas é o que está aqui. Fio e roupa azul índigo, Ogum, propriamente dito, guerreiro, cruza nas encruzilhadas, acompanha Exu e seu reino de atuação são as encruzilhadas. Então observe que tem um caminho dessa divindade em que ela está ali nas encruzilhadas com o próprio Exu. Então fica muito complicado para um indivíduo que desconhece um evangelho, que chega ali, não, tem que urinar ali naquela macumba, né? Tem que chutar aquela macumba. O grande problema é que Exu, além de ser um feiticeirão, né, agora tem a presença de uma força da natureza que não conhece compaixão nem a seu favor. Ogum Onirê, também é conhecido como Ogum Megê, está sempre presente. A saída é fio azul índigo, é orgulhoso, impaciente, vaidoso, ligado aos antepassados, representa os Oguns milenários, por isso ele é mais conhecido. Eu vou ler direito isso aqui. É orgulhoso, impaciente, vaidoso, ligado aos antepassados, representa os Oguns milenares, por isso ele é mais conhecido. Ele está presente, ele está próximo de ser Ogum mais cultuado. Esse Ogum que nós falamos dele, sou filho de Ogum, etc. Esse Ogum. E Ansan, cadê Ogum? Estamos falando dele. Onde se fala em Ogum, ele está presente, esse Ogum Onirê. Aí tem Ogum Awari, difícil de se iniciar, ele é famoso Ogum feiticeiro, aquele que tem pleno reino na feitiçaria e na magia, tem ligação com antepassados, é perigoso, de temperamento difícil, autoritário, saída e fio azul escuro, chama do guia, aquela guia que o camarada usa. E Ogum Macarô, o mais próximo de Odé. Odé também, o orixá, ligado às florestas, qualidade benéfica e jovem, dinâmica, entusiasta, empreendedor, protetor, seguro, amigo fiel e extremamente ligada à mãe e Iemanjá. Você vê que tem o Ogum que é esposa de Iemanjá, né? E esse que é o Ogunté. E esse Ogum é ligado à mãe, é Ogum Macarô. Foi quem ensinou Odé a caçar. Seu irmão, Odé é seu irmão. O fio é azul índigo. Então, o que nós podíamos trabalhar e aprender em livros, aprendemos. Eu recomendo os livros aqui falados para vocês. Agora, é preciso que dentro de toda essa estrutura de Ogum, que a gente vê ele com a ira personificada, de divindades como Nishinradeva, Marte, o deus da guerra, nós iremos colocar, grosso modo, os 7 tronos que eles são celestiais. Então existem 7 assentos, são chamados supra-assentos, que vai da terra ao céu, e nele se senta um Ogum determinado. Todos esses Oguns, embora sendo violentos, tremendos, eles participam dos tronos da justiça e da lei. São os supratronos, 7. E cada 7 desses tronos, que estão na polaridade positiva, em lugares celestiais, tem os seus degraus, que são em números de 70. E nesses degraus, que vem abaixo de cada trono,
deste Ogum espetacular, dessa entidade, se encontra um Exu em cada desses degraus. E esses Exus são Exus naturais, ou Exus naturais, que comandam legiões de Exus humanos. Existem alguns que estão no plano terrestre, participando do trono de lei e de justiça. E esses são os homens de guerra, os que promovem a guerra. Benjamin Netanyahu, Putin, entre outros. Os homens que estão relacionados com o fato de incomodar a terra com uma batalha. Indivíduos esses que, uma vez desencarnados, tornam-se alguns humanos. Em derredor desses alguns naturais, desses 7 tronos celestiais, que tem abaixo de si os Exus que eles são correspondentes, se reúnem legiões e legiões de guerreiros de todas as nações. Razão pela qual dizer que um espanhol não tem um Ogum, que não porque você, por ser ibérico, não tem Exu, por você ser chinês e não ter africano, você não tem Ogum, Exu, realmente é uma coisa completamente leviana, porque Exu é um cargo, e aos Exus que são naturais, ou seja, que nunca se tornaram humanos, e os Exus humanos, aqueles que vêm no caminho da evolução. Esses que estão no caminho da evolução e muitas vezes da involução, eles são obrigados pela lei maior a reencarnar. Pois Exu, alguns humanos, guerreiros humanos, que eles simplesmente se negam à reencarnação. E acontece o que nós chamamos dos nascítulos mortos, indivíduos que não querem aqui reencarnar e que provocam a sua própria morte dentro do útero da mãe. Então há esses alguns que estão no trono da justiça e da lei, e eles equilibram a humanidade em si. E abaixo desses 7 tronos, são chamados supra, em cima deles há o Ogum cósmico. Esse indivíduo tem os olhos de guerra e são os pais por excelência das religiões aguerridas, seja cristianismo, judaísmo, muçulmanismo e outras religiões que estão em guerra. Esse Ogum que olha por sobre essas religiões. E abaixo, no submundo, existem 7 tronos desses Oguns. E esses Oguns estão ligados à feitiçaria, ao crime pelo crime. Feitiçarias de maneira negra, na sua forma mais obscura, em separar casais, em matar até crianças no ventre. Nesses atos de violência perpetrados por magias, há tanto, pois, esses Oguns no infratrono, 7 abaixo de si,
a cada vez que vai baixando o trono e que estão em zona negativa, esses tronos, mais agressivo é esse Ogum. Só encontrando pareia ou pare para ele no Ogum que lhe é superior, o primeiro que está sentado no primeiro trono, supra, indo até o trono cósmico do Ogum cósmico. O que eu estou dizendo é que os Oguns, os infra-Oguns, senhores de batalha e de guerra, que comandam o plano astral inferior, a zona de Malva, os umbrais, os Guerrimon, dos cabalistas, os 9 infernos dantescos do poeta Dante, e esses Oguns, eles estão presos à involução e seus tronos caíram ali devido aos babalorixás e alorixás que utilizaram da sua força para desde sempre fazer o mal em suas diversas formas, desde briga de casais, separações, etc, etc, até mesmo assassinatos de esposa contra esposo e tudo mais. Então, esses tronos, que também nos primórdios estavam no nível celestial, adentraram a zona de Malva, os umbrais, o Guerrimon, os infernos. E de lá é que esses Eguns são conjurados para fazer, esses Oguns são conjurados para fazer as magias, perpetrar as magias que graçam na humanidade. Então, quando a gente está fazendo o seu mapa numerológico astral, e importante é a gente ver como é que esse Ogum está se posicionando. Se você está fazendo o jogo e é de Ossá, e Ossá está caindo ali nos campos negativos do mapa ou do jogo de Búzio, ou pior, um Odi. A gente joga, tá saindo Odi, e Odi caindo mesmo em lugares positivos. Nós principiamos que há uma força da natureza contra a sua pessoa. E agora nós veremos nos Búzios e também no mapa astral que tipo de pessoa você é. E aí descobriremos a que tronos de lei e de justiça inferior ou superior a que você está ligado. Nosso interesse em trabalhar esses tronos da justiça e da lei nas suas formas superiores advém de que o Pai que nos rege é o portador da luz. Nós já tivemos em nossa egrégora pessoas que, alguém está aqui soltando fogo, faz uma magia para destruir essa pessoa. Nós já tivemos. Eu estava num bar com minha mãe e uma rapariga me esculhambou, quer uma magia para aquela pessoa. Nós já tivemos. Meu pai paga tudo, estudo, faculdade, eu moro num excelente apartamento, mas eu quero que pai morra. Nós já tivemos. Foi, não foi? Nós encontramos pessoas que são desapercebidas, pessoas completamente desviadas, que acreditam que vão encontrar na casa de Lúcifer um bruxo pronto ou uma bruxa pronta para fazer o mal aos outros. E pasmem, aqui você não vai encontrar isso. Aqui você vai encontrar tudo que nós utilizarmos aqui dos conhecimentos das divindades africanas. Seja o mapa astral
dos orixás, que você pode entrar em contato e pedir o seu, seja as caídas de Búzios, da leitura dos Vedas, do Alcorão, das magias, a que nós utilizamos muito, Umbanda Sagrada, temos Rubens Saraceni, que nos deixou um legado extraordinário. Nós vamos buscar, aonde tiver, tudo aquilo que possa ser de bem, de bom para aquela pessoa. Então não venha chegando, não venha nos buscando, pensando que você vai fazer, pintar o sete, e nós vamos fazer vista grossa, que não vai acontecer assim. Luciferianismo é, pois, em vez de uma religião malévola, mas uma filosofia de vida que une os casais, que faz com que filhos perdoem pais e mães, que faz com que as pessoas ergam a sua cabeça para alcançar os seus objetivos, que aprendam magias úteis para ajudar-se, sua família, as pessoas amadas, para que cresçam, adentrem na universidade, que querem o trabalho que desejam, que escrevam aquele livro. É isso que você vai encontrar no Templo da Alta Magia Estrela da Manhã. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Você está no canal Cabeça de Negro, querendo entrar em contato para tarô, baralho cigano, numerologia, jogo de búzios online completo, mapa astral dos orixás completo, então nos procure pelo número que deixa aqui, 81-99393-3813. Então,